Torcedor do Botafogo, saúde para você. Com a possível saída de Igor Jesus, Botafogo tenta trazer Arthur Cabral do Benfica e André Hernan e PVC. Comenta a situação, vamos para cima. Que ao longo do de primeira. Mas vamos começar falando de mercado da bola? Já começamos, né? Já começamos dando um pontapé aqui com a seleção brasileira. Mas o mercado tá bombando. E aí, André Hernan, quero saber de você. Botafogo tá neste mercado, hein? Entradas e saídas. Tem a barca da saída aí pro Nottingham Forest. E o Botafogo quer repor também essas possíveis ausências à altura. Arthur Cabral, centroavante, jogador de 27 anos. O Botafogo está disposto a desembolsar uma boa grana para ter esse jogador. A gente já está vendo aí o que André Hernan trouxe no mercado da bola para a gente na coluna dele. O Botafogo fez uma oferta, está na mão do Benfica já. Há uma negociação acontecendo. 15 milhões de euros, que dá quase 100 milhões de reais se você fizer o câmbio, né, hoje do euro. 96, aí variável e tal, do dia e tal, pode bater 100, né? É uma negociação que está acontecendo, há otimismo dos dois lados. Primeiro, o Arthur Cabral, ele vinha sendo uma peça importante no Benfica, só que ele perdeu espaço nas últimas temporadas, né? Na última temporada especificamente, ele entrava, vinha fazendo gols e tal, mas não era aquela figura principal, né? Não era aquele jogador decisivo, aquele titular incontestável, dono da camisa 9. Então, assim, em várias janelas, o nome do Arthur Cabral foi colocado como um jogador possível para se vender ou para se fazer negócio. Inclusive para voltar ao Brasil, né? E o Benfica nunca achou um negócio assim bom para ele. E aí, para não perder valor de mercado, o contrato dele ainda em vigor com o Benfica, o Botafogo chega, faz uma oferta, quer substituir o Igor Jesus, está a caminho do Nottingham Forest, fez essa oferta. O Benfica entende que é um bom negócio, dependendo do modelo e da forma de pagamento, que é garantias bancárias, de que vai receber, aquela coisa toda. O Botafogo tem pressa e quer levar o Arthur Cabral pro Mundial. Então, assim, se depender do Botafogo, se depender do staff do Arthur Cabral, eles querem fechar esse negócio o quanto antes para o Arthur Cabral já viajar pro Mundial. Essa é a ideia. Então, assim, vamos ver. Essa semana vai ser uma semana muito importante, decisiva para o desenrolar desse negócio. O Benfica está lá na dele, está tranquilo, está negociando, trata tudo como uma conversa inicial, mas que tem a proposta, que tem a negociação, e o Botafogo quer acelerar o processo. A janela abriu. No domingo foi dia 1º e vai até terça-feira que vem. PVC, é uma chegada à altura, agora pensando aí que pode ter os dois ainda no Mundial, porque Igor Jesus só iria embora depois do Mundial, certo, Hernan? Igor Jesus sairia depois, assim como o Jair e como o Cuiabano também. Essa barca só sai depois do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. Seria uma substituição à altura para o Igor Jesus, PVC? E considerando que os dois podem estar presentes aí na Copa do Mundo de Clubes, é um reforço interessante? Eles são jogadores totalmente diferentes. É um pouco daquilo que o Renato Paiva tem dito, que não se trata de você ter um time competitivo ou não. Acontece que o Arthur é muito bom, mas não é o Luiz Henrique. E a mesma coisa é o Arthur. O Arthur tem outra característica, completamente outra característica. Eu estava olhando o número de jogos dele nessa temporada. Foram 21 jogos entre titulares e reservas, entrando e começando e entrando depois. 2 gols só. Essa foi a primeira temporada da história que todos os 3 grandes clubes de Portugal mudaram de técnico. Então você mudou para o Bruno Lage e voltou a ter uma posição diferente, e o Arthur perdeu um pouco de espaço, também pela característica do jogo do time, do treinador. O Arthur é um jogador mais de área, o Igor é um jogador mais de velocidade. Aquele jogo da semana passada, quando você faz 1-0 com 10 homens e atrasa a marcação e o Igor joga rápido e quase faz o segundo, e quase faz o terceiro, e faz o segundo, depois é anulado, participa do segundo, depois é anulado. Começa a jogada do segundo que acabou sendo anulado por impedimento. Isso não é o Arthur. O Arthur é um centroavante mais centroavante, que é bom. Eu acho que é muito bom, mas você muda o jeito do time jogar. É uma característica que todo time busca, né? A gente viu o esforço que o Palmeiras fez para trazer o Vitor Roque. E é uma baita grana também, né? Mas o Vitor Roque é um centroavante mais Igor Jesus do que Ele atua mais na explosão, né? Usa mais o Botafogo, além do Igor Jesus, tem o Mastriani
E tem o Juan Seco, né? Juan Cruz. Juan Cruz. Seco ele era no Santos, aí virou Juan Cruz, né? E são jogadores de área. Por exemplo, o Mastriani, que eu gosto muito, uruguaio, se eu não me engano, acho que ele está lesionado, não é? O Mastriani entrou no segundo tempo. Não, então ele já recuperou. O Mastriani eu gosto muito, porque é o cara que empurra a bola pro gol. O Juan já tem um pouquinho mais de movimentação. E o Arthur Cabral é um 9 de área, o cara também faz pivô e tal. Ficaria sem uma característica como do Igor Jesus, ou até mesmo do próprio Júnior Santos, que foi pro Galo. É uma opção. É o número 1 hoje, é o ficha 1, é onde o Botafogo bota todas as suas... aposta todas as suas fichas para contratar o jogador. Eu acho, meu feeling, eu acho que vai sair negócio. PVC, para a gente encerrar o assunto Botafogo, esse movimento aí de mercado. É um Botafogo que fez contratações e que deram certo. O time foi campeão, conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou também, a gente está vendo aí os números do Arthur Cabral, mas conquista o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E agora os jogadores indo embora. É um Botafogo que essa vai ser a tendência de jogadores que não vão criar muitos vínculos com o clube, por ser um clube de futebol, mas agora também ser uma empresa com Textor e que também visa lucro? Olha só, dos 21 jogos do Arthur Cabral na temporada, no campeonato português, 2 ele foi titular. 19 ele entrou no segundo tempo. Eu estava procurando exatamente esse dado, porque é importante. Sim. Para entender o que ele foi nessa temporada. Sim, como ele está no momento. Eu acho que assim, o Botafogo vai ser um time que vai ter que se fortalecer numa função, num movimento diferente do que foi ano passado. Eu não vou dizer que o Botafogo não vai ser forte no segundo semestre, não se trata disso. Ele pode ser muito forte, depende do Renato Paiva, da capacidade de adaptação do Renato Paiva a um elenco que vai ser diferente. Mas o que eu entendo já que é um movimento diferente de 2024 é que em 2024 o Botafogo contratou 4 jogadores para os mata-matas da Libertadores. Vitinho, Alex Telles, o Almada e o Igor Jesus. E agora o Botafogo, de cara, abre mão de 3 jogadores antes dos mata-matas. Igor Jesus, Cuiabano e Jair. É um time completamente diferente. E é diferente do movimento que vinha acontecendo antes. Se você for pegar, desde que a Libertadores passou a ser de ano inteiro, vamos pegar os times brasileiros campeões da Libertadores. O Flamengo acrescentou 4 jogadores, o Botafogo acrescentou 4 jogadores, e Grêmio 2017, Palmeiras 2020, Palmeiras 2021, Fluminense 2022 mantiveram a estrutura da equipe. Não tem um campeão da Libertadores que abriu mão de uma parte da espinha dorsal. Não significa que o Botafogo não possa abrir mão da espinha dorsal e ser campeão. Mas é um movimento oposto ao dos últimos 8 anos e dos últimos 7 brasileiros campeões de Libertadores. É isso aí, vamos aguardar essa possível chegada de Arthur Cabral, passagem pelo Ceará, Palmeiras, base Fiorentina, é um pivôzão, ele é jogador de área, pouca movimentação, mas goleador, bom por baixo, bom por cima. Vamos aguardar próximos capítulos, certamente será contratado pelo Botafogo, que já praticamente dá como certa a saída de Igor Jesus para o Forest da Inglaterra. Rapaziada, chegou até aqui, deixa aquele like, fortaleça, se inscreva, ativa o sininho, vamos para cima.